desenvolvimento de uma cidade passa pela discussão de questões fundamentais ligadas à sua própria, ao seu dia a dia, tais como segurança, educação, mobilidade urbana, acessibilidade, ciência e tecnologia, implantação de empresas. E essas questões precisam ser discutidas nos fóruns convenientes. E um desses mecanismos existentes para que você possa discutir essas questões está exatamente na elaboração, no desenvolvimento do plano diretor. Então o plano diretor tem muito a ver com essas questões. E nós estamos vivendo um momento histórico, que é exatamente a discussão do plano diretor, porque se não for agora, a próxima oportunidade que você vai ter será daqui a 10 anos. Por isso, esta edição do programa Zona de Desenvolvimento escolheu esta temática para abordar nesta edição. E os detalhes você pode acompanhar a seguir. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes, Manaus enfrenta hoje problemas de uma grande metrópole. Questões como mobilidade, lixo e moradia são alguns aspectos que devem ser pensados neste novo cenário. Para possibilitar melhorias, foi estabelecida a revisão do plano diretor da cidade. O documento que vai orientar o desenvolvimento do município foi entregue pela Prefeitura à Câmara Municipal em 27 de abril deste ano. Atualmente, as propostas passam pela análise dos diversos segmentos sociais. Em seguida, serão definidas as datas das novas consultas públicas. Nesta fase, a participação popular é de grande importância, pois daí surgirão as futuras mudanças. Iniciando mais esta edição do programa Zona de Desenvolvimento, e como você que nos acompanha sempre sabe, sempre trazendo um tema de teu interesse, como é este hoje, que diz respeito ao plano diretor, Você sabe muito bem que o plano diretor vai orientar todas as ações para o convívio social e fazer o melhor aproveitamento do solo, Isso tem a ver diretamente com a tua qualidade de vida e, por que não dizer, com as oportunidades que podem ser geradas para que você possa aí começar o teu próprio negócio e assim gerar emprego e renda, como você sempre sabe, de forma social e ambientalmente correta. E para explorar esse tema, nós vamos conversar com o André Zogaib, vamos também conversar com o Ranieri Mazzilli, que são pessoas profissionais que atuam nesta área da gestão pública e que, portanto, tem muito a nos esclarecer a respeito desse tema. De tal modo que você possa inicialmente saber o que é o plano diretor, a sua importância e como aplicar o plano diretor. E assim, com base nesse tema, com base nessas palavras, nós vamos começar a nossa conversa aqui com o André Zogaib. André Zogaib é um profissional da área de gestão pública, tem mestrado em administração pública e atualmente está fazendo doutorado junto à Universidade Federal de Minas Gerais. André, estamos muito contentes em ter você aqui no programa Zona de Desenvolvimento. Eu que agradeço, professor, a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de tentar esclarecer os principais pontos, do que vem a ser o plano diretor, para que ele serve, e como ele pode ser compreendido de uma forma geral por toda a sociedade. Bom, meu querido amigo, então eu peço a tua atenção, vou conversar agora com o André a respeito, primeiro esclarecendo, André, esclarece para a gente, plano diretor, o que é? O plano diretor, ele é a principal ferramenta de um estatuto maior, de um instrumento maior, que é o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades é uma denominação dada à Lei 10.257 de julho de 2001. Essa lei passou muito tempo parada na Câmara dos Deputados em Brasília para ser votada. Ela foi uma lei de iniciativa de um senador já falecido, que veio para regulamentar o capítulo da Constituição que trata sobre essa questão do planejamento urbano. Então, em 1989, o projeto de lei já tinha passado pelo Senado e já tinha sido aprovado pelos senadores. Esse projeto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados, onde ele permaneceu até o ano de 1999. Quando o deputado Inácio Arruda, à época deputado ainda, ele assumiu a Câmara de discussões acerca do planejamento urbano, pegou esse projeto e levou para discussão e votação. E nesse mesmo ano o projeto tomou os seus caminhos lá na Câmara dos Deputados, foi votado 2 anos depois e virou lei em 2001. Então o Estatuto ele tem 2 princípios fundamentais.
O primeiro princípio é o princípio do planejamento participativo, que vai orientar todas as ferramentas, inclusive o plano diretor. O outro princípio, ele diz respeito à questão da função social da propriedade. Então, todos os imóveis na cidade, sendo eles públicos ou particulares, eles têm uma conotação social. Então, o Estatuto das Cidades, ele veio... Eu vou te interromper um pouquinho, André, que eu quero abordar esses dois princípios. Agora, meu querido amigo, você que nos acompanha, eu quero a tua atenção exatamente nisso. Guarda essa pergunta que eu faço a você agora. O que você acha que o plano diretor tem a ver com a tua vida, com a tua rotina, com o teu dia a dia? Guarda essa pergunta, que ele é o nosso objeto de esclarecimento exatamente nessa conversa, ok? E ao longo deste programa você vai entender como é que o plano diretor está intimamente ligado com a tua felicidade, com a tua satisfação, com o teu sucesso pessoal e profissional. Por isso então, André, que o plano diretor é um instrumento que está disponível para que a administração pública planeje e execute então aquilo que é de interesse tanto das empresas públicas quanto empresa privada. Portanto, ele norteia o uso adequado do solo e inclui aí, meu querido amigo, a questão da mobilidade urbana. Você que depende do transporte urbano, você que tem seu carro e que também precisa se movimentar, você que pensa em abrir seu próprio negócio, você, enfim, tudo isso tem a ver com o plano diretor, André. E é isso que eu quero esclarecer inicialmente, com base nesses dois princípios que você falou. Eu queria que você comentasse o primeiro princípio. O primeiro princípio é o princípio do planejamento participativo. Ou seja, não adianta o gestor do município pensar da sua própria cabeça ou simplesmente trabalhar com poucos tecnocratas que vão determinar de fato o que o senhor acabou de falar, falando da ocupação, do uso do solo, não é? Falar de questões mais técnicas, como por exemplo a preempção, a outorga onerosa, o uso capião urbano, não é? Sem discutir isso de fato com as pessoas que vão viver a cidade, com as pessoas que vão conviver no espaço urbano e que de fato vão ter aí a sua vida diretamente afetada por conta dessas determinações legais, porque no final das contas o plano diretor é sim uma lei, né, uma lei aprovada no município que vai determinar aí o convívio dos munícipes, né, dentro do espaço territorial urbano do município. Então, o planejamento participativo como princípio, ele vem aí para nortear todas as discussões do plano diretor, né, como um instrumento que vai levar em consideração a opinião da sociedade, né, para a questão do uso do solo e todas as outras funções que o plano diretor tem. Eu gostaria, professor, inclusive de comentar que dentro do Estatuto das Cidades, né, foi determinado que em 5 anos após a promulgação da lei, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, todas as cidades com uma vocação turística reconhecida, né, as cidades que possuíam, por exemplo, um impacto ambiental muito grande, e as cidades que quisessem trabalhar a questão da edificação, do parcelamento de construções e a questão da obrigatoriedade, né, do município em tomar para si alguns espaços privados, deveriam trabalhar, na verdade, promulgar os seus planos diretores, ou seja, então até 2006 isso deveria ocorrer. Só que como o assunto é tão complexo, né, tão dinâmico inclusive, né, foi promulgada uma lei posteriormente que dilatou esse prazo até junho de 2008 para as cidades que se encontravam nessas condições, né? Então, Manaus, inclusive, foi uma das primeiras cidades no Brasil, né, tem que ficar registrado isso, né, na história, que teve a aprovação do seu plano diretor com essas determinações, né, que vão definir, na verdade, a questão da convivência e da ocupação da cidade. Então, as cidades brasileiras, historicamente, né, elas foram ocupadas de maneira desordenada. Né? Então, o intento do legislador à época era justamente tentar reverter esse quadro, fazendo com que o espaço urbano pudesse ser melhor aproveitado, né, sem causar grandes impactos ambientais. Acho que isso tem que ficar bem claro também para o telespectador que está assistindo aqui o seu programa. Então é interessante, André, nas tuas palavras, nós enfatizarmos a você que nos acompanha agora,
que aquela política que muitas vezes, inclusive, alguns governos incentivou, de ocupação desordenada do espaço, ou seja, que a gente chamava na época de invasão. Então, quer dizer, a invasão chegava primeiro e depois o poder público chegava com uma infraestrutura. Quer dizer, isso não cabe mais atualmente quando se discute a ocupação do espaço, e precisa ser discutida de forma civilizada, de forma madura, de forma adulta, para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. E no final desse primeiro bloco, eu chamo a tua atenção para o seguinte: a importância deste princípio, que é o princípio da tua participação em todos os momentos da elaboração de um plano diretor. Então, se você não sabia disso, é falha do município que não te comunicou. E se você tomou conhecimento e não participou, a falha é tua, porque virou as costas para um debate tão importante e que tem a ver com o teu dia a dia. E sobre este primeiro princípio e o segundo princípio dito pelo André, eu quero conversar contigo a partir do nosso próximo bloco. É só um instante.